exortando a igreja em Éfeso, ele fala em Efésios 6:2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pai querido, te louvamos pela igreja aqui presente, e que a tua bênção seja sempre sobre todos, em nome de Jesus, amém. Quem está sentado, irmãos, uma reflexão da palavra do Senhor. Quando eu leio esse versículo, honra tua mãe. Mãe é uma pessoa influenciadora. Ser mãe é ser líder. A mãe, por natureza, é uma líder, pois ninguém consegue influenciar os filhos mais do que as abnegadas mães. As nossas palavras não são suficientes para enaltecer a sublime tarefa, a sublime missão da maternidade. O amor de mãe é cantado, é decantado, é falado, há músicas, poesias, prosas, filmes, de toda espécie de maneira de comunicação é exaltado o amor de mãe. Nós sabemos que no nível humano, nenhum amor transcende ao amor de mãe. A mãe se entrega, a mãe se doa, a mãe investe o melhor do seu corpo, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos e dos seus sonhos. E a bem da verdade, ela entrega o melhor da sua vida para criar os seus filhos. A Bíblia Sagrada fala de muitas mães que foram abnegadas e verdadeiras mulheres de exemplo. Mulheres que influenciaram os seus filhos. E o nosso desejo como pastor é que as mães da igreja, essas abnegadas mulheres que tiveram o privilégio maternal de ser mãe, que possam realmente usar esta influência de criar, de líder, que possam influenciar seus filhos para o bem. Mãe é uma pessoa que influencia seus filhos pela oração. Pelo menos eu estou falando aqui agora das mães crentes. Você vai influenciar, mãe, os teus filhos a orar. Nós vemos que Ana orou por Samuel antes de ele nascer, orou por Samuel quando ele nasceu, e consagrou a Deus o seu filho Samuel depois que ele nasceu. Ela orou antes, orou quando ele nasceu e orou depois. Ela foi uma mãe que orava por Samuel, e assim Samuel se tornou esse grande profeta, esse grande juiz, esse grande líder, porque teve uma mãe que o influenciou. Como é bom nós saber a missão, a tarefa sublime de uma mãe. A mulher cananeia, na Bíblia Sagrada, a Jesus curou a filha dessa mulher. E nós vemos que a mulher cananeia não desistiu de orar e clamar a Jesus por sua filha. E ela prevaleceu na oração. Quando até mesmo os discípulos diziam para Jesus: despede essa mulher, porque os seus gritos e a sua oração está nos incomodando. Mas essa mãe não desistiu da sua filha. Ela orava e pedia para Jesus libertar a sua filha. E a sua filha foi liberta, porque essa mãe prevaleceu, ela foi perseverante na oração pela sua filha. Mães que estão aqui na igreja, não desista dos seus filhos, mesmo
que eles estejam por caminhos tortuosos, ou passando por momentos complicados, mas clame a Deus, não desista. Obstáculos vão aparecer e surgir, como houve obstáculos para essa mulher, quem sabe desistir da bênção para a sua filha, mas ela foi determinante. Nós vemos que a história fala de muitas mães abnegadas. Susana Wesley, mesmo tendo 19 filhos, ela tirava 1 hora de oração para interceder pelos seus filhos, e todos os seus filhos foram bênçãos, bênçãos e bênçãos nas mãos do Senhor. Aí veio John Wesley e outros. Como nunca antes, o mundo em que nós vivemos, e a igreja, no tempo que nós estamos, precisam de mães que ousem a interceder, a orar, a clamar pelos seus filhos. Nós precisamos de mães que jamais venham abrir mão de ver os seus filhos sendo consagrados ao Senhor. Os filhos, muitas vezes, não são consagrados ao Senhor. Os pais hoje, e todos preparam seus filhos, e querem preparar seus filhos para ter uma boa graduação acadêmica. Não sou contra, precisamos, e precisa haver realmente essa dedicação. Você precisa preparar os seus filhos para o mundo e para eles ter uma boa graduação. Mas nós precisamos também além de mães que consagram seus filhos para algum curso de graduação aí fora, mas precisamos de mães que também consagrem seus filhos para serem missionários, para estarem na obra do Senhor. Meus queridos, precisamos de mães que dobrem seus joelhos em favor dos seus filhos, porque se você, mãe, não orar pelos seus filhos, quem vai orar pelos seus filhos? A influência do mundo é terrível, através dos meios de comunicações e hoje através do celular que o seu filho já tem. Ali ele é influenciado de diversas maneiras e, infelizmente, as maiores influências quase que totais são para o mal. Mas nós precisamos dessas abnegadas mulheres que são mães, que orem pelos seus filhos, que chorem pelos seus filhos, que consagrem seus filhos ao Senhor. Mãe é uma pessoa que ora, pelo menos as mães da igreja. E nós esperamos que você, mãe, continue orando pelos seus filhos. Mãe é uma pessoa que influencia seus filhos pelo ensino da palavra. A mãe é uma verdadeira educadora, isso no natural. A palavra de sabedoria e instrução deve estar nos lábios dessas abnegadas mães. A Bíblia fala, por exemplo, de Eunice e Lloyd, que elas ensinaram as sagradas letras a Timóteo desde a sua infância. Aqui eu estou falando de uma mãe e de uma avó que ensinava a Timóteo. E Timóteo foi uma bênção, porque desde pequeno tinha uma mãe e uma avó que realmente educaram e ensinaram a palavra de Deus, as sagradas letras a Timóteo. E Timóteo foi o maior companheiro do apóstolo Paulo. Nós vemos que Joquebede, a mãe de Moisés, desde a infância de Moisés, ela ensinou Moisés, ela educou, ela inculcou na mente, no coração de Moisés, o temor a Deus, de tal maneira que quando Moisés foi para o palácio de Faraó, adotado como filha de Faraó, ensinado em todas as ciências egípcias, assim mesmo, aquilo que a mãe
aquilo que Joquebede, a mãe de Moisés, inculcou no seu coração, quem sabe até os 4, 5 anos, toda a sabedoria egípcia, toda a influência egípcia, toda a opressão egípcia, e todos os conhecimentos que ele ficou quase 40 anos no palácio de Faraó, não conseguiram tirar, apagar Deus do coração de Moisés, porque teve uma mãe que lá no nascedouro ensinou, inculcou, orava e colocava Deus no coração daquela pequena criança. O problema de muitas mães da igreja hoje é que querem educar seus filhos e pedir para que eles venham temer a Deus depois que eles já têm algum certo tipo de idade. Não, minha mãe, tudo que a criança aprende até os 7 anos de idade, 6, 7, 8 anos, é isso aí que vai realmente marcar a fé dessa criança, e depois ninguém poderá arrancar do coração. Se querer ensinar Jesus depois dessa idade, aí vai ser com muita oração e muitas lágrimas, porque a criança precisa aprender, Deus, a bem da verdade, diz os médicos que é desde o ventre, da mãe, lá quando a criança está sendo gerada, ela já precisa começar a ser educada, e você já tem que falar com essa criança, antes de inculcar nos filhos a palavra. Eu sei que esta palavra, a palavra de Deus, precisa estar no coração da mãe. Por isso que nós precisamos de mães abnegadas, que temem a Deus e amem a palavra de Deus, para que possam transmitir para seus filhos. Precisamos de mães educadoras, de mães que investam tempo no ensino da palavra, em amar a palavra, em ler a palavra, em vir aos cultos para ouvir a palavra, para que possam transmitir aos seus filhos. Mãe é uma pessoa que influencia os filhos pelo exemplo. Não existe algo mais de mais influência do que o exemplo. Então, mãe, você precisa ser o exemplo para o teu filho, a tua filha. Essa criança vai crescer olhando para você, mãe. As mães precisam refletir na vida, na sua vida, a beleza de Cristo. O teu filho precisa olhar para você e ver Cristo na tua vida. E quando ele vê Cristo na tua vida, isso vai fazer a diferença para toda a sua vida. As mães precisam ser cheias do Espírito Santo. E a minha oração, Deus, dai-nos uma igreja onde as mulheres, as mães da igreja, sejam cheias do Espírito Santo, para que possam transmitir com graça e virtude a palavra de Deus para seus filhos. E sem dúvida, fica mais fácil para uma igreja quando uma igreja tem mães cheias do Espírito Santo. Precisamos de mães que sejam prudentes no falar, irrepreensível na conduta, sensatas no agir, mães que venham agir com sabedoria. O mundo e a igreja precisam de mães que influenciem seus filhos a andar no caminho do Senhor. Mas você, mãe, só vai conseguir influenciar o teu filho a andar no caminho do Senhor se você, mãe, estiver andando no caminho do Senhor. Mãe, cuide o que você fala na sua casa. Cuide o que você fala com os seus filhos, sobre Deus, sobre a igreja, sobre a liderança da igreja. Tem filhos que quando pegam uma idade, não querem saber mais da igreja, não querem voltar à igreja, porque sempre ouviram dentro da sua casa, pai ou mãe, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal da liderança, falar mal disso ou daquilo. Quando eles pegam uma idade, eles não querem saber mais da igreja. O que eu vou fazer na igreja se eu sempre ouvir mamãe colocando defeito na igreja? Igreja perfeita não tem. Igreja perfeita é só no céu. E se você quer
Se você está procurando uma igreja perfeita, então eu vou fazer uma oração para você. Jesus leva para o céu essa pessoa, agora. Porque igreja perfeita é só no céu. Mas você não quer ir agora para lá? Deus colocou essa questão de viver, né? Deus colocou isso na nossa vida. Mãe é uma pessoa que influencia os filhos pela correção. Nós vivemos num Brasil e no mundo, né? Onde hoje você tem que, claro que nunca, a Bíblia não ensina isso, que você deve espancar filhos. Nunca você pode fazer isso. É claro que não. Mas os filhos têm que ser corrigidos. Os filhos têm que ter limites. Filhos que não têm limites são vergonha para seu pai e para sua mãe. E você, como crente, você, como mulher de Deus, precisa colocar limite a seus filhos, sim. Embora nas escolas e o nosso governo está pregoando outra coisa, nós não concordamos de espancar filhos, mas também sabemos que a Bíblia diz que a criança que não é corrigida com uma vara se torna vergonha para seu pai e para sua mãe. Nós não estamos mandando espancar, mas filhos precisam ser corrigidos. Filhos que não são corrigidos se tornam vergonha para seu pai e sua mãe. E é o que nós vemos na sociedade aí. O papel da mãe como educadora não é agradar sempre os seus filhos, mas é prepará-los para a vida. Tem momento que os filhos precisam receber não de uma mãe e de um pai, principalmente da mãe. A disciplina é um ato de responsabilidade, é um ato de amor. A disciplina pode no momento trazer lágrimas e até dor, mas ao fim produz frutos de justiça. As mães precisam corrigir os filhos de maneira preventiva, alertando-os dos perigos que os cercam. Porque você precisa, mãe, preparar seus filhos para enfrentar a realidade do mundo aí fora. E a maneira de prepará-los é realmente orar por eles e colocar limites para esses filhos. Filhos que não têm limite se tornam problemas. Então, querida mãe, continue colocando limite. Ah, mas lá fora eles dizem que não pode reprimir isso e aquilo, porque você pode inibir a criança e não sei o quê. Isso é o que a sociedade ensina lá fora. E os resultados que nós estamos colhendo desse ensinamento lá fora, são terríveis. E você conhece a sociedade que nós estamos vivendo. Cada vez mais cedo, as crianças se tornam mais rebeldes. Os filhos se tornam realmente sem limites para nada e assim se tornam vergonha para uma sociedade. Vivemos numa sociedade pesada, carregada, onde nossos adolescentes e nossos jovens não tiveram limite na educação e os resultados que nós estamos colhendo são de dor, são terríveis, são de violência, são de tristeza, são de pavor. Mas a igreja ainda levanta a bandeira, tem que colocar limites sim na educação, para que possamos preparar nossos filhos para a realidade do mundo ali fora. E assim, mãe, continue orando pelos seus filhos, continue ensinando o teu filho a temer ao Senhor. As mães devem ensinar os filhos a temer a Deus, ensinando os filhos a amar a Deus, a serem eles responsáveis na vida. Os filhos precisam aprender desde cedo a ter limites e ter responsabilidade. É claro, cada responsabilidade adequada à sua idade, mas precisam ser responsáveis. E nós agradecemos a você, mãe. Você, mãe da igreja. Você que traz seu filho para aprender na escola bíblica. Você que traz seus filhos para estar nos trabalhos infantis. Mas que a educação não venha ficar somente aqui na igreja. Aqui é apenas
mais uma ferramenta que eles vão aprendendo, porque a primeira educação e o temor do Senhor precisam eles aprender lá na sua casa. Querida mãe, não entregue seus filhos apenas à educação religiosa, a temer a Deus e a orar aqui nos trabalhos adequados às idades aqui na igreja. Mas você, mãe, precisa orar pelos seus filhos na sua casa. Você, mãe, precisa apresentar seus filhos a Deus. Você, mãe, precisa realmente educar seus filhos. E você precisa saber dizer não na hora que tem que dizer não. E assim seus filhos vão aprendendo realmente com você. E vão aprendendo a temer ao Senhor. E vão aprendendo a respeitar a Deus e respeitar a liderança da igreja. Assim, eu sou muito grato por você, mãe, que está fazendo isso na sua casa, por você que apresenta seu filho a Deus, por você que faz o melhor pela educação dos seus filhos. Ficamos em pé nesse momento. Nós queremos orar por todas as mães. Eu queria que todas as mães viessem aqui à frente. Você que é mãe, vem aqui à frente. Chega aqui à frente, você que é mãe. Todas as mães. Não existe palavras para nós decifrar o que é mãe. Porque mãe é isso que você sente. E depois mãe é o seguinte, né? Mãe pode ficar com a idade que for. É a idade que for. Pode todos os filhos casarem, mas sempre vão ter seus filhos assim, com aquela preocupação. As mães da igreja orando. Depois que você se torna mãe, é mãe para sempre. E a preocupação é para sempre. Os filhos crescem, casam, a preocupação continua. A não ser quando a mãe, sei lá, pode alguma mãe esquecer de seus filhos? Até pode, mas é difícil, né? E as mães sempre têm seus filhos como, vendo ele assim, querendo proteger, né? Querendo proteger. Já são grandes, já são casados, já são até avós, né? Mas sempre, né, Manildo? Aqui está a minha sogra. Sempre ela, quando a Regina vai viajar, ou quando vamos viajar, ou aqui sempre está orando, chorando, preocupada, né? Talvez a gente até preocupado demais, mas por que tanta preocupação assim? Meu? É mãe, é mãe. Quer saber o que é ser mãe? É ser mãe. Nós queremos orar por vocês. Tem algumas mulheres que não tiveram esse privilégio de ser mãe, mas nós oramos também porque Deus pode fazer milagre, né? Deus pode fazer milagre. Já oramos por diversas mulheres que não podiam ter filhos e depois passaram, o Senhor operou um milagre, né? O Senhor operou um milagre. Aqui estão as mães, nós queremos orar por vocês. Coloque a mão no coração assim. Pai querido, aqui estão essas abnegadas mulheres da igreja. Aqui estão essas mulheres que fazem a diferença na tua casa. Aqui estão essas mães com a mão no seu coração. Umas tiveram um filho, 2, 3, outras mais, outras menos, mas são mães que sempre têm a preocupação pelos seus filhos. Os filhos vão-se embora, casam, mas a mãe sempre tem essa preocupação. Deus, aqui tem mães que choram pelos seus filhos que estão longe da casa do Senhor.
Aqui tem mães que choram porque seus filhos ainda não conhecem a Ti como Salvador e Senhor. Aqui tem mães que oram para que seus filhos possam realmente virem para a igreja. Aqui tem mães, quem sabe, que choram porque seus filhos se tornaram ingratos. E quem sabe tem mãe que ficou hoje querendo receber um abraço, um beijo do filho, da filha, e não recebeu. Tu conheces o coração de cada uma dessas mães. Algumas estão aqui com o coração apertado, coração dilacerado. Outras estão alegres, mas já preocupadas com o futuro do filho, que vai crescendo. Mas Deus abençoe essas mães. Deus dê sabedoria para essa mãe. Deus, que essas mães venham ser influenciadoras, que elas possam influenciar seus filhos no temor a Ti, Senhor. Que elas possam influenciar as crianças, os filhos, com sabedoria, com oração, com a meditação na Tua palavra, com o exemplo delas. Que essas mães venham ser exemplo para seus filhos. Deus, que essas mães nunca venham desistir de orar pelos seus filhos, porque nós cremos no poder da oração, e principalmente no poder da oração de uma mãe, que coração quebrantado chega diante de Ti, igual aquela mãe cananeia, que orava e clamava pela sua filha, ultrapassou todos os obstáculos, porque não queria desistir da bênção para a sua filha. Assim, ó Deus, que essas mães que aqui estão não venham desistir de orar, de clamar pelos seus filhos. Abençoe essas mães, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para essas mães.